Oi, pessoal, boa tarde. Tá dando para me ouvir direitinho? Oi, oi. Melhor, obrigada. Bom, vou fazer uma apresentação agora, né, utilizando Python, falando um pouco de ciência dos dados e redes sociais, o que essa combinação pode nos trazer de informação, né, para solucionar alguns problemas. Bom, meu nome é Alice, eu atualmente atuo no DNS Lab, né, que é Data and Network Science Lab. Eu tenho mestrado pela UFAM, Universidade Federal do Amazonas, e foi lá que eu tive esse primeiro contato com as soluções em redes sociais. Eu faço parte da comunidade do PyNorte, né, comunidade dos estados do norte do país, e da Cunhantã Digital, né, que busca incluir pessoas na área de computação, com foco em mulheres, né. Bom, então, entrando um pouco nesse contexto, né, hoje em dia, né, nós temos várias fontes de dados e o que acontece? A quantidade de dados vem crescendo muito rápido, né? Atualmente a gente tem o quê? 1,7 megabytes, né, por segundo para cada pessoa. Então, realmente é muita informação que a gente pode conseguir a partir daí. Quais são essas fontes de dados, né? Podem ser redes sociais, que atualmente, né, cresceram muito, existem várias redes sociais. Governo, atualmente os governos estão disponibilizando na web alguns dados, né, para que a comunidade auxilie com soluções, né. Com a infraestrutura das cidades, com esse conceito de internet das coisas surgindo, muitas cidades estão automatizando vários processos e às vezes disponibilizando os resultados na web para as pessoas conseguirem fazer pesquisa, né. E tem os dispositivos pessoais, né, inclusive os relógios inteligentes, em que a gente também pode pegar dados, inclusive com foco em saúde, né. Então, assim, não são só essas fontes de dados, também tem carros automotivos e tudo mais. Então, hoje, de tudo que é lugar, está explodindo informação, né. Basicamente, né, tem dados para todos os lados. E aí, veio a questão da ciência dos dados, né, que basicamente é o seguinte, eu quero transformar dados em ações, né, então é isso que é o foco da ciência dos dados. Outra coisa que eu posso dizer da ciência dos dados é que eu quero pegar esses dados e transformar em valor de negócio, né, utilizando matemática e algoritmos. E aí, basicamente, quais são as habilidades, né, que estão relacionadas às ciências dos dados? A primeira, comunicações, né, que é a questão das pessoas estarem divulgando informações, né, da estatística, que muitas vezes a gente tem aqueles dados crus e a gente quer chegar a uma solução, a uma análise, e a estatística tem ajudado muito nesse sentido, né. A programação em si, para criar ferramentas, né, para cientistas dos dados, ou até mesmo para auxiliar nessa questão da análise. E negócios, né, que aí, no caso, tem muitos cientistas que estão focados na parte de negócio, porque aí eles conseguem ver de que forma os dados podem gerar uma informação útil, por exemplo, para uma empresa, né. Geralmente, as equipes de cientistas dos dados, elas não vão ter aquela pessoa que sabe, que tem todas essas habilidades, mas eles criam equipes, né, que misturam pessoas, de repente tem um estatístico, um programador e tudo mais, né. Então, mas essas equipes são focadas nessas habilidades. E aí, qual é o processo, né, para gerar essa informação útil que a gente está querendo? Primeiro é a coleta de dados, né. Aí, para isso, tem várias APIs atualmente, né. Quando não tem API, aliás, até quando tem, a gente pode usar crawlers também, né. Depois que a gente coleta, aquele dado que veio da coleta cru, ele geralmente não serve. O que a gente precisa fazer? Preparação. Né, remover ruídos, né? O que seria ruídos? É aquele dado que ele tem alguma coisa relacionada ao tema, mas ele destoa, né? Por exemplo, se eu estiver coletando tweets sobre chuvas, né, para analisar chuvas em uma determinada região, pode ter um tweet que fale, finalmente hoje choveu, aí eu sei que esse tweet realmente está falando de chuva, mas pode ter um tweet falando, essa semana está chovendo prova. Então, esse é um ruído, né, um exemplo de ruído. Eu posso cruzar informações, eu posso cruzar dados, né, por exemplo, do governo com os meus, né?
E eu posso manipular os meus dados, né? Geralmente, sei lá, de repente eu tenho um JSON lá, eu quero só extrair algumas informações, nem todas são necessárias para mim, eu posso manipular esses dados. Depois disso, eu posso fazer uma descoberta, eu posso utilizar técnicas de mineração de dados ou aprendizagem de máquina, né? Para poder enxergar alguma informação que não tem naquele dado, né? Da forma que a gente encontra. E a visualização é na hora que a gente vai apresentar essa solução, geralmente apresentar numa empresa, né, e tudo mais, a gente tem que vender o peixe. Então, eu não vou chegar lá com um monte de números, né? Chego com gráficos, com mapas, né? Então, a visualização é uma questão muito importante. E aí, relacionado ao Python, o que eu tenho à minha disposição? São muitas bibliotecas, muitas APIs e tudo mais, né? Voltadas para isso. Algumas focadas em visualização, outras focadas em aprendizagem de máquina, né, em manipulação de linguagem natural e tudo mais. Então, assim, o Python ele te dá uma gama de ferramentas, né, que você pode utilizar para estar conseguindo aquela informação que você precisa, né, a partir desses milhões de dados que você está coletando. E aí, falando já na questão das redes sociais, né, com o surgimento das redes sociais, surgiu também o conceito de sensoriamento social, né? O que seria isso? Numa rede de sensores sem fio, por exemplo, você joga sensores em um canto, né, e está coletando direto, né, ali aqueles dados a respeito de algum objeto de estudo seu, né? E aí, qual é o conceito de sensoriamento social, né? Voltado para isso, né? As pessoas atuam como sensores para a gente. Elas fazem a coleta. E o que elas estão coletando? A rotina do ambiente urbano onde elas vivem, entendeu? O contexto da cidade e tudo mais. Então, assim, as pessoas são sensores, né, e elas estão coletando dados de uma região urbana, né? Então, esse é o conceito de sensoriamento social. Então, aí, no caso, eu posso ter redes sociais baseadas em localização, redes sociais microblog e tudo mais, e consigo extrair informações úteis, né, a partir daí. Dar aqui alguns exemplos para vocês. O primeiro é das eleições de 2016 dos Estados Unidos, né? As vésperas de eleição estavam dizendo que a Hillary ia ganhar. E quando teve o resultado da eleição, para muita gente foi um baque, porque estava todo mundo dizendo que a Hillary ia ganhar. Né? Os jornais, no caso. Né? Isso aqui, no caso, é uma notícia do The New York Times. Mas se a pessoa fosse analisar tweets falando sobre a Hillary e o Trump, eles iam ver o quê? Que, na verdade, a tendência era que o Trump ganhasse. O Trump aqui, no caso, nas imagens desse mapa, é em vermelho e a Hillary em azul. Então, eles viam o quê? Que no início estavam falando muito da Hillary e tudo mais, mas com o tempo, né, muita gente estava querendo votar no Trump. E aí isso era refletido nas redes sociais. Se uma pessoa tivesse só o trabalho de coletar isso e fazer essa análise, né, eles iam ver isso. E aí não ia ter essa discrepância, né, e esse susto que teve no dia da eleição. Outro exemplo aqui, digamos que você queira fazer um estudo sobre acidentes de trânsito, né, em uma determinada localidade. Beleza, me deram essa missão, e aí eu começo a me fazer perguntas, né, para ter um foco do que eu vou trabalhar. Né? E aí eu posso, sei lá, me perguntar em que horários ocorrem mais acidentes de trânsito, ou então quais são as áreas de risco. Né? Beleza, uma vez que eu tenho essas perguntas, começo a pesquisar em redes sociais. Né? Beleza, estou pesquisando sobre acidentes de trânsito. E aí vem vários tweets que me retornam o assunto que eu estou trabalhando. Né? Uma vez que eu tenho esses tweets, eu posso fazer uma análise. Por exemplo, a primeira pergunta, né? Os horários dos acidentes de trânsito. Eu coletei vários tweets, e aí eu tenho, sei lá, data, horário, né? O tweet em si. Posso pegar outros dados, como os dados do usuário e tudo mais. E aí eu posso analisar, por exemplo, durante a semana existe um padrão de ocorrência de acidentes, um determinado horário. No final de semana o padrão muda, né? E aí, o que eu posso fazer com essa informação? Né? Se eu tiver recursos limitados, por exemplo, que é o caso da maioria das cidades, eu posso escolher o melhor horário para alocar policiais e agentes de trânsito, né? A partir daí. Então, assim, eu não tô, isso daí pode me auxiliar no meu planejamento. Né? Na segunda pergunta, eu já fiz aquela questão de mesclar, né, dados governamentais com dados de redes sociais, no meu caso aqui. E aí, o que eu faço? Eu consigo verificar quais são as áreas de risco. Né? Então, aqui eu peguei as divisões da cidade feita pelo governo, né? E aí, a partir daí, eu verifiquei os acidentes, a partir do que eu coletei no Twitter, né?
qual é a área com maior número de acidentes de trânsito e qual é a área com menor número de acidentes de trânsito. Eu consigo já ver alguns fatores. Por exemplo, a área com maior risco aqui, ela tem uma avenida, né? A área com menor risco parece ser residencial. E aí, a partir daí, né, o que eu posso fazer com essa informação? Posso decidir em quais áreas eu posso alocar radares e redutores de velocidade. Então, vocês podem ver que a partir dessa coleta, eu posso realizar todo um planejamento urbano, ou um planejamento da minha empresa, ou seja lá o que for, entendeu? E aí, existem as redes sociais baseadas em localização, né? Qual a característica desse tipo de rede? Elas vão relacionar dados de redes sociais com latitude e longitude, né? Aliás, dados sociais com latitude e longitude. E o que isso possibilita? Possibilita monitorar cidades em tempo real e com baixo custo, né? Como assim? Por exemplo, se eu quiser fazer um censo para ver tipos de estabelecimento na minha cidade, né? Então, assim, eu vou sair... Geralmente, o que o pessoal faz? Vai sair perguntando, ou sair monitorando os locais. Assim, demora um tempo, entendeu? Com as redes sociais, eu poderia só coletar, por exemplo, os check-ins do Foursquare, e aí eu teria dados desses restaurantes, ou bares, ou escolas e tudo mais, né? E aí, exemplos dessas redes sociais baseadas em localização, eu tenho o Foursquare, o Instagram e o Waze, né? E aí, o que eu posso fazer com essa... Aqui eu vou dar um exemplo do que a gente pode fazer com essas redes sociais baseadas em localização, né? A gente vai fazer detecção de regiões funcionais, né? O que seria isso? As regiões funcionais, elas determinam, né, as características de uma área. E aí, você pode escolher qual é a função que vai determinar essa característica, né? Pode ser de aspecto econômico, né? Pode ser de mobilidade, pode ser de trânsito, enfim, você vai escolher qual é a função que você está querendo estabelecer para aquela área, né? No nosso caso aqui, né, as nossas funções, elas vão ser categorias do Foursquare. Assim, eu estou falando de categorias do Foursquare, mas o que seriam essas categorias? Atualmente, o Foursquare tem várias categorias, mas ela tem 10 categorias majoritárias, né? Sendo essas aqui, né? Arts Entertainment, ela vai me dar localização de cinemas, de museus, de cassinos, etc. College University, de escolas, laboratórios universitários, centros de estudo, bibliotecas universitárias e tudo mais. Food vai me dar dados relacionados a restaurantes, cafeterias e padarias. Nightlife Spot, bares, clubes de rock, boate. Outdoors and Recreation, parques, academias, praias, né? E aí, por aí vai, né? Ou seja, eu consigo mapear vários aspectos da minha cidade só com essas categorias, né? Ok, a partir daí, o que foi pensado? A gente ia distribuir, separar uma cidade em várias pequenas regiões, de 1 km por 1 km, né? E aí a gente ia pegar esses dados do Foursquare, dessas categorias, e inserir, né, nessas pequenas regiões. O que acontece depois? Cada pequena região ia passar a ter várias funcionalidades, né? E aí o que a gente faz? Aliás, várias funções, desculpa. Ia passar a ter várias funções, e a partir daí o que eu faço? O que é feito, né? Eu pego a função com maior frequência, né? E aí digo que aquela função é a função principal daquela pequena região, né? A partir daí eu posso também fazer um merge, né? Por exemplo, duas regiões adjacentes que têm a mesma categoria, eu posso mergear, né? Juntar. E aí, a partir daí, eu vou ter as minhas regiões funcionais, né? Então, no final das contas, quais são as variáveis desse problema, né? Os polígonos, de 1 km por 1 km, ou quadrados, né, no caso. No caso, foram 2.208 que foram estabelecidos para a região, né? As funções são as categorias do Foursquare, e a gente distribuiu vários intervalos de tempo, 6 no caso. Por que a gente fez essa distribuição? Porque uma vantagem das redes sociais é que a gente consegue ver rotina, né? A rotina das pessoas. Então, se eu distribuir por horários, eu vejo essa mudança acontecendo. Então, beleza, a nossa coleta foi a seguinte: a gente pegou dados do Foursquare de abril de 2014 a agosto de 2014. O nosso local de coleta foi a cidade de Nova York, né? Nós fizemos isso porque depois a gente queria fazer uma validação em relação a dados governamentais, e eles tinham esses dados publicamente.
E aí foram coletados, para esse período, 157.054 check-ins. E aí, quando a gente vai utilizar a API, né, de coleta de dados das redes sociais, a gente tem que botar uma query. No nosso caso, a query foi swarmap.com, né, porque atualmente o Foursquare ele está responsável apenas por avaliação, né, de locais, e os check-ins propriamente eles são feitos pelo Swarm, né. E aí, como é que é feita essa coleta, né? O que acontecia era que a gente coletava esses dados do Twitter, né? Por quê? Porque Twitter, né, atualmente é a melhor rede social para se realizar a coleta de dados. E o que acontece? As pessoas geralmente marcam o seguinte: vou publicar isso aqui, mas quero compartilhar no Twitter, entendeu? Então, quando isso acontecia, o check-in ia para o Twitter, né? E aí vinha com uma URL. A partir dessa URL, a gente pegava a API do Foursquare, que a API do Foursquare não permite coletar check-ins, então a gente coletava pelo Twitter e usava a API do Foursquare para verificar qual era o check-in, a localização, o nome do local, o que as pessoas estão falando sobre o local, qual é a avaliação desse local, né, e tudo mais. E aí, qual foi o nosso resultado, né? A gente, para essa área, né, que foi estudada, por exemplo, a gente vê de meia-noite a 3h59, quais são as funções predominantes nessa área, né? Nessa área urbana. Então, a gente vê que a categoria predominante é Nightlife Spot, né? A maioria das pessoas fazendo check-in aí. Tem muito check-in também em Arts Entertainment. Alguns check-ins ali na área de Travel and Transport e tudo mais, mas a gente vê que a predominante é Nightlife Spot. Mudando o horário, por exemplo, a gente já consegue ver uma mudança aí, né, nessas categorias. Aí, no caso, a predominante vira food, claro, o horário é de meio-dia a 15h59, né? Então, aí a gente já vê essa mudança, né, a partir da rotina das pessoas na cidade. Elas vão fazendo check-ins em horários diferentes, aí eu consigo capturar essa rotina, né? E aí, a gente, beleza, isso é legal, mas será que realmente é válido, né? E aí, vamos tentar validar isso daí a partir de dados governamentais. Nós pegamos uma base de dados de planejamento urbano da cidade de Nova York, né? E aí, o que a gente fez? Esses dados de planejamento urbano, eles também têm sua própria categoria. Só que vimos que a gente podia pegar essas categorias e mapear para as categorias do Foursquare, né? E aí fizemos isso, e aí geramos, né, as regiões funcionais para essa base de dados do governo. E aí a gente viu, comparando, né, cada polígono, né, vimos que era 86% compatível. Então, realmente é válido a gente, né, focar nessa questão de pegar dados de redes sociais para fazer um estudo, né? Beleza, mas ok, a gente viu que é bem relacionado a dados governamentais, mas o que a gente pode fazer a partir disso, né? A partir disso, a gente propôs 2 aplicações, claro que podem ter muitas outras, mas a primeira seria a análise de acidentes de trânsito. A gente pegou dados do Departamento de Polícia da cidade de Nova York, né? E aí, para o mesmo período da nossa base de dados do Foursquare, a gente coletou 73.182 acidentes de trânsito. E aí a gente tinha informações como data, hora, coordenadas do acidente, né? Quem foi envolvido no acidente, se teve danos materiais ou fatalidades e fatores relacionados a esses acidentes, né? Tinha, por exemplo, direção imprópria, né? O motorista pegou a contramão, por exemplo. Motorista não condicionado, motorista sob efeito de drogas ou bebidas alcoólicas. Fator externo era o quê? De repente, um animal atravessou no meio da rua, o cara tentou desviar e ocasionou um acidente. E veículo não condicionado, veículos, por exemplo, deu problema na marcha ou estava sem luz de freio, isso ocasionou um acidente, né? Então, esses são os fatores que tinham nessa base de dados. O que a gente conseguia fazer a partir daí? A gente conseguiu o quê? Relacionar esses fatores, né, e as pessoas envolvidas com as categorias do Foursquare. Isso daí a gente também conseguia, então, verificar a região, né, em que estavam acontecendo esses acidentes. Como nessa base tinha data e hora, a gente também conseguiu dividir nos mesmos períodos de tempo, né, ali do Foursquare. Então, a gente tem aqui em azul, nessa primeira parte, as categorias do Foursquare. Ali em verde, né, tem se motorista, pedestre ou ciclista se acidentou ou morreu, né, nesse acidente. Os 4 fatores que eu falei para vocês, né, externo, veículo não condicionado, motorista não condicionado e direção imprópria, ali em vermelho, ali embaixo.
E de amarelo, nesse canto esquerdo aqui, nesse canto esquerdo é acidente grave, que significa que teve vítimas, ou acidente leve, que não teve, só teve danos materiais, né? Então, aí a gente já consegue ver, por exemplo, de meia-noite a 3h59, tem muitos acidentes. Com licença, só mostrar aqui. Tem muitos acidentes, por exemplo, aqui, que estão acidentes graves relacionados a Nightlife Spot, Arts Entertainment, e aí eu posso ver o que estava ocasionando esse acidente, né? Por exemplo, o motorista não condicionado, né? E direção imprópria ali, muito relacionados a Nightlife Spot, né? Teve muita questão de motorista ou pedestre morto, também relacionado a Nightlife Spot. Então, eu vejo que essas áreas, para esse horário, são áreas de risco, né? E aí, mudando a rotina, né, mudando o horário, a gente vê que isso passa para outra categoria, que é a categoria de food, né? Então, tem muitos acidentes, tanto graves quanto leves, para essa categoria, né? E tem também a questão da direção imprópria ali, bem relacionada também, né? No caso desses grafos, quanto mais relacionado, maior a aresta, né? E aí, mudando para 16 às 19h59, né? A gente já vê aqui... A gente já vê isso aí, 16 às 19h59, vê isso aí tendendo para áreas onde tem o famosa hora do happy hour, né? O que a gente pode fazer com isso também? Outra aplicação aqui, a gente estava monitorando como uma cidade muda dinamicamente, né? Então, a gente tinha esses dados de 2014, né? E aí nós pegamos dados de 2016 para poder ver essa mudança acontecendo. Então, a gente via que, para a mesma região, outras categorias começavam a prevalecer. Por que isso ocorre? De repente, ali era uma área de restaurantes e aí, sei lá, o governo viu que estava dando muito problema ali naquela região, estava dando muito engarrafamento e mudou a área, né? Ou então o contrário, né? Criaram uma área lá de, sei lá, de food trucks, deixaram lá e aí começou a ter muito check-in de uma determinada categoria, ou então criaram uma universidade, enfim. As mudanças que ocorrem numa cidade se refletem, né, nos check-ins que as pessoas estão fazendo. E aí a gente viu, por exemplo, essas áreas pretas são as que permaneceram as mesmas. Então, a gente vê que teve muita mudança, né? Então, assim, já começam a aparecer outras categorias nesses horários, né? A gente, mudando o horário também, vê que tem uma mudança, vê assim, a categoria majoritária, né, que é food, no caso, ela permanece, ok, mas as categorias adjacentes ali, elas estão mudando, né? Que aí é o que acontece nesse caso que tem a mudança, né, na estrutura da cidade. Então, por exemplo, em 2014, ali em cima prevalecia a categoria Arts and Entertainment e atualmente está prevalecendo a categoria Outdoors and Recreation. Então, a gente começa a ver essa mudança dinâmica das cidades. E aí, quais são as considerações finais, né? O que a gente pode perceber a partir disso daí, né? Que as redes sociais elas vão refletir a rotina dos habitantes de uma região, né? É importante salientar que esse monitoramento ele é muito bom em regiões urbanas, em cidades com populações muito grandes, né? Por exemplo, eu não consigo monitorar em áreas rurais isso daí, né? É uma limitação, no caso. Os dados oficiais do governo, né, em conjunto com dados sociais, eles geram bons resultados para análise, né? Por isso, muitas entidades governamentais perceberam o quanto isso ajudava e aí começaram a disponibilizar seus dados, né? No Brasil, isso também está acontecendo, né? Bem no início, eles estavam disponibilizando dados em vários formatos, isso gerava um problema, mas ok. Hoje em dia está ficando mais padronizado, eles estão disponibilizando cada vez mais dados, né, governamentais. Esses dados sociais eles podem auxiliar em decisões de planejamento urbano ou em outras decisões, né? Tem baixo custo de monitoramento, né? Porque, como eu falei, naquele caso do censo, né? Você tem que contratar várias pessoas para saírem perguntando, né? Tudo mais, e com as redes sociais você só realiza essa coleta de várias fontes, né? E aí existem soluções não só para essas áreas que eu falei, claro, mas também para a área de saúde, marketing, por exemplo, né? Na área de saúde já tem muita gente utilizando o Twitter para poder verificar doenças epidemiológicas, e tem dado muito certo. Na área de marketing tem empresas que analisam
fazem análise de polaridade para ver se elas estão indo bem ou não, né? Se tem muita gente falando mal, do que as pessoas estão falando mal, se estão falando bem, do que elas estão falando bem, aí elas podem direcionar decisões, novos produtos e tudo mais. Então, auxilia também nessa questão, né? E, por fim, né, Python Denal, tudo que foi mostrado para vocês aqui foi feito utilizando Python e bibliotecas e tudo mais, e APIs do Python. E a gente viu assim que, claro, lá no nosso laboratório dá para... A gente tem projetos relacionados também com R e outras linguagens, mas a maioria é em Python, e a gente viu que muita coisa a gente consegue fazer em Python devido a essa diversidade de bibliotecas e APIs e tudo mais que a gente tem, né? E é isso aí. Perguntas? Boa tarde. Primeiramente, parabéns pela palestra. Eu queria tirar uma dúvida quanto a esses dados. Vocês disponibilizam esses dados, caso eu queira usar na minha pesquisa, por exemplo? Sim, é só enviar um e-mail lá para, no caso desse e-mail aqui, alice.meneza.rubicomp, que eu já te passo. Posso te passar esses dados, sim. Existe uma licença atrelada a eles ou... Não tem não, nesse nosso caso. Obrigado. Mais alguém? Ainda temos tempo. Tudo bom? Trabalho muito legal. Queria perguntar em relação àquela acurácia que você calculou, como você tem as atividades, elas variam ao longo do dia? Como que isso foi calculado? Sim, nesse caso, a gente viu que tinha esse problema deles não ter a variação de horário, né? E o que a gente fez? A gente pegou esse tempo, né, e juntou num só mesmo, de meia-noite, né, até 23h59, né? E aí, para fazer a comparação, precisou disso, né? Isso, inclusive, é uma outra vantagem, que a gente pode ver essa mudança ao longo do dia, enquanto esses dados, né, que não tem essa variação de data e hora, a gente não consegue ver isso daí. Tudo bem, parabéns. A minha dúvida você citou um caso aí com relação à predição de crimes, né? Vocês chegaram a fazer alguma coisa? Predição de crimes na cidade de Nova York? Eu sei que você citou um exemplo, mas... Era previsão de doenças epidemiológicas, no caso. Tá. Então, desculpa, mas tem trabalhos relacionados a crimes também. Aí, no caso para ver a região específica, às vezes... no Twitter tem algum problema, né? Alguns problemas. A gente consegue ver o nível de criminalidade das pessoas falando e tudo mais. Mas no Twitter tem um problema que às vezes eu não tenho esse dado geolocalizado, né? Eu não consigo ver muito especificamente, né? Numa região onde está acontecendo exatamente esse crime, a não ser que a pessoa falha e eu extraia isso, né, do tweet e pegue a latitude e longitude através de uma API, por exemplo, a API do Google Maps, né? Entendi. Obrigado. Mais alguém? Oi. Na empresa onde eu trabalho tem uma área de ciência de dados que é bem sofisticada, eles abordam esse tema com muita frequência. E eles usam ferramentas que não têm nada a ver com Python para resolver os problemas que a gente tem. E eu queria saber se existe um lugar onde eu consiga pesquisar o que o Python tem para oferecer em relação a isso. Meio que eu vi num slide que você colocou algumas pandas e outras coisas, eu não me lembro, mas tem um lugar onde eu consiga olhar para esse conjunto de ferramentas de Python que me permitem entrar nesse mundo aí? Atualmente, o que eu vejo, assim, o que a gente tem visto é pessoas disponibilizando alguns relatórios, né, sobre o que pode ser utilizado, mas a gente acho que não viu nenhum local onde tinha, tipo assim, ciência dos dados, pode usar tudo isso aqui, né? Tem gente que faz tutorial, tem até um repositório no GitHub que dão, né, o caminho das pedras sobre o que estudar e o que usar, mas assim, te confesso que oficialmente não cheguei a ver nada, não. Entendi.
pesquisar pontualmente, então, para determinado problema, o que eu posso usar, né? Sim. Tá bom, obrigado. Só querendo ajudar, uma colega fez uma Lightning Talk, depois eu passo aqui um link, ela fez justamente isso, assim, uma curadoria de vários sites, de ferramentas, não só de Python, mas tem quase todas de Python lá. Aí quem quiser depois, é bem fácil, é datascience.pizza. Tá? E lá tem uma lista bem básica disso daí. Tá? Beleza. É o que eu ia falar. Tem esse repositório que a Letícia fez, e quando eu vou usar essas coisas também, eu procuro muito lá no PyData, através de biblioteca, eu procuro lá. Mas o repositório que a Letícia fez é bem completo, assim, muita gente ajudou lá, e tem muita coisa sobre curso e tal, é bem interessante para quem está querendo começar, é só de Python dela. Não só de Python, é isso. E eu tinha uma pergunta, que é assim, quando eu trabalhei com dados do governo, do IBGE, era tudo muito complicado, porque eu não tinha um único repositório, isso há uns 4 anos atrás. Eu tinha que ficar caçando na web e perguntando a um monte de gente que eu conhecia para poder chegar até os dados. Isso hoje melhorou? Existe um repositório? Você comentou sobre dados do governo brasileiro. Sim, Existe eles estão... Eu esqueci o nome exato do projeto, né? Acho que, se não me engano, é data.gov. Eles estão disponibilizando dados de várias cidades, né, brasileiras, mas assim, uma está em PDF, a outra cidade disponibiliza em CSV, né? Então está bem disperso, né? Não tem aquela padronização. Então a gente sofre um pouco com isso daí ainda. Se a gente for pesquisar, por exemplo, nesses dados de cidades, né, de fora do Brasil, eles têm um formato mesmo, te dizem qual é o formato direitinho, tem APIs, inclusive. Então, assim, está bem mais lá na frente, mas a gente já caminhou bastante nos últimos anos. Alô, alô. Olá, eu queria te perguntar uma coisa relacionada a... Você deu um exemplo da pesquisa do Trump, da Hillary e tudo mais, e a gente sabe, assim, quando a gente coleta dados das redes sociais, a nossa amostra ela tem um certo viés, né? Eu imagino que se a gente fosse fazer uma coisa parecida no Brasil, imagino que teria um viés relativamente forte. Se eu fosse fazer uma coisa parecida para poder usar esses dados, não sei se você já pensou nisso, como é que você faria para a gente poder confiar no resultado que uma análise do Twitter poderia nos dar, ou às vezes seria uma alimentação, às vezes não tem como? No caso, a gente tem algumas pesquisas relacionadas aqui ao Brasil, principalmente relacionada àquela questão do impeachment da Dilma, aquela época lá. O que eu vi que o pessoal estava fazendo? Primeiro, claro, extrair ruído, né? Estavam vendo análise de polaridade, estavam vendo se os tweets eram de canais de notícia ou não. Né? Aí, também verificar se os canais de notícias que estavam sendo coletados esses dados eram canais de notícias confiáveis, né? E tudo mais. Então, assim, eles trabalhavam muito com essa questão de análise de polaridade para verificar se era uma coisa positiva, negativa ou neutra que estavam falando, né? Justamente para tentar fugir o máximo possível, né, desse problema aí. Por exemplo, canais de notícias eles botavam como neutro, né? Porque não tinha essa questão da preferência, ou não era para ter, né? A questão de preferência. Só temos tempo para mais uma pergunta. Aí tem ele ali. Boa tarde, Alice. Boa tarde. Quando a gente começa a capturar os padrões de comportamentos, né, da população, a gente pode começar a gerar um certo problema quando a questão de privacidade, né? Eu queria, assim, talvez não nenhuma pergunta, mas um comentário seu como cientista de dados, de como lidar com isso, como que um time de cientistas de dados deve ter algum tipo de política para lidar, porque isso pode ser usado por bem e também por mal, né? Sim, pois é. Tem toda essa questão da gente manter a privacidade do usuário, né? Sei lá, se estiver, de repente, estudando comportamentos, falar, são comportamentos de tantos usuários aqui, mas não apontar o dedo para alguém. Né? Outra coisa é que nas redes sociais a gente só consegue coletar dados públicos, né? Pelo menos pelas APIs, é só dados públicos, né? Ou seja, se você setou seu link ali, ou seu Twitter, seu Instagram, seja lá o que for, como privado, eu não consigo pegar seus dados ali. Então, teve até uma pergunta que foi engraçada na época que eu comecei a apresentar isso daí, que perguntaram para mim se eu conseguia coletar conversas do WhatsApp, né? Não, eu só consigo coletar dados públicos, né?
Então, se você setar o seu perfil como privado, eu não consigo pegar nenhum dado. Ok, então. Muito obrigado, Alice.